sindicatos que estão aqui presentes hoje nesse evento, onde os sindicatos metroviários têm o maior prazer de convidá-los e fazer esse debate rumo à vitória contra esse PL 4330 sobre as privatizações que ataca, precariza, mutila trabalhadores, mutila o trabalho, precariza o trabalho sobretudo, e num momento tão importante como esse, onde o Congresso Nacional já aprovou esse projeto de lei, agora está em tramitação para ir para o Congresso Nacional. Nós temos que aprofundar aqui a nossa resistência e aumentar nossas trincheiras para assim combater, resistir e vencer a luta contra o PL 4330. Queria convidar aqui para compor a mesa os nossos companheiros debatedores, companheiro professor Rui Braga, por favor, Rui Braga, companheiro professor Rui Braga, professor da USP, será um dos nossos debatedores, dos nossos expositores, digamos assim, para esse debate. E o outro companheiro, juiz, também professor, Souto Maior, que ainda está em trânsito, está a caminho aqui do evento. Então a gente vamos iniciar aqui com o Rui Braga. Quando o Souto Maior chegar, ele faz a intervenção dele do processo. E convidar o nosso companheiro presidente do sindicato, companheiro Altino, para compor aqui a mesa. E também convidar a companheira Vânia Maria, que também é diretora do sindicato. Vânia e o Altino comporão aqui a mesa e dirigirão os trabalhos aqui para o debate sobre as terceirizações PL 4330. Então eu passo aqui para os companheiros Altino e Vânia. Está com vocês. Então, a gente está... Eu estou sem meu relógio, vou botar aqui o celular. O Souto Maior, é o que o companheiro Alex falou, ele está com um problema aí, vai atrasar. Então, vai chegar, certo? Mas vai atrasar. E aí, qual era a ideia? Para a gente também não atrasar, que vários companheiros chegaram cedo aí, a ideia é que a gente comece com o companheiro Rui Braga, que é um companheiro professor da USP, também já escreveu livros sobre o tema, é um especialista no ramo, certo? É que aqui a gente está acostumado com a rapaziada, que parece uma assembleia, então tem vários itens aí. Mas tem razão, eu só vou fazer uma ponderação inicial. Lembrando o companheiro aqui, o Rui Braga, os demais companheiros, tem muitos metroviários, mas tem muitos companheiros amigos nossos, das outras categorias e outras entidades. Lembrando que a luta pela readmissão dos metroviários continua. Na verdade, agora nós estamos pela campanha da reintegração, porque o juiz deu o ganho de causa para a gente, porém, vamos dizer assim, que ele deu o ganho de causa, mas não deu a efetivação. Eu estou falando uma linguagem popular, certo? Tem uma linguagem jurídica aí, ou seja, o cara disse, vocês têm que reintegrar, mas não disse, mande reintegrar. Para mim parece uma coisa meio boba, mas de qualquer forma foi o que o juiz fez. Agora nós estamos correndo atrás para que isso se efetive, ou seja, não vale ganhar e não levar, certo? Então agora a gente quer levar, ou seja, a gente quer que os companheiros se reintegrem. Então estamos fazendo cobrança em cima da empresa para que reintegre, porque a empresa agora, em teoria, não tem motivo para não reintegrar, certo? Agora, de qualquer forma, independente da empresa, que a empresa não é muito simpática para o nosso lado, então nós vamos pedir que o juiz faça a decisão efetiva. Como hoje é dia 28 de abril, inclusive a camiseta aqui da companheira Vânia, no dia 28 de abril, o Dia Internacional de Luta contra os Acidentes de Trabalho, e particularmente acidente de trabalho, depois do Rui Braga pode falar, entra muito no setor dos terceirizados. Inclusive a Vânia depois pode falar também aqui do caso, que também um acidente de trabalho, é um absurdo, que teve o estupro de uma estação do metrô de uma terceirizada. A gente queria fazer um minuto de silêncio a todos os acidentados e mortos no Brasil, mas também no mundo dos terceirizados, mas também todo mundo do trabalho. Então fazer um minuto de silêncio a todos os companheiros que infelizmente faleceram no exercício da sua profissão. Espera aí que eu...
Então, a todos os trabalhadores mortos nesse ambiente de trabalho, inclusive a companheira Regina faleceu na estação Santa Cruz em 2013. Companheira Regina e todos os trabalhadores. Presente. Gente, então, só para lembrar que a da companheira Regina é uma terceirizada da estação Santa Cruz que faleceu em serviço dentro da estação. A gente fez um ato, uma manifestação. Então, vou passar a palavra para o companheiro Rui Braga e, como o outro palestrante ainda não chegou, a gente estava pensando em deixar 30 minutos para ele falar, expor, né? E depois a gente abriria para os companheiros fazerem intervenções e depois o companheiro fecharia. E, obviamente, quando o Souto Maior chegar, a gente também vai dar a palavra para o companheiro para poder expressar as opiniões dele. Sim, eu que vacilei. Vamos fazer antes. Tem um companheiro aqui da família Rap Nacional, certo? Que a gente tinha combinado, que eu, que muito ligado no lance, não fiz. Vamos lá. Vidal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Vidal, eu sou da família Rap Nacional, coletivo, e do grupo de rap Liberdade e Revolução. E a gente vem aqui somando na luta com o pessoal dos metroviários e achando que assim, a nossa maior forma de contribuir com a luta é fazendo o que a gente faz de melhor, que é o rap de combate, né? Então assim, a gente está produzindo a base, semana que vem vai estar saindo na internet, mas é assim, estamos na luta pela readmissão dos demitidos. Família Rap Nacional, sindicato combativo, faz da greve uma arma contra o Estado opressor, deixando a patronal em choque, um sindicato de valor. A luta vai muito além de campanha salarial, melhorias no transporte para o povo em geral, contra o projeto de lei, contra a precarização que facilita na república estupro na estação. Terceirização é isso, capitalismo expõe sua face, jogando a humanidade de volta para a barbárie, por ganância, exploração, para ter lucro abusivo, manipulam a justiça contra os demitidos, por serem referência dentro da categoria. Geraldo acha que dessa forma se barra a rebeldia. Família Rap Nacional reconhece o valor, tamo junto na campanha com os demitidos do metrô, pela readmissão aqui a luta continua, governo opressor, geral da culpa é sua, pelo fim da exploração do governo e patronal, FRN metroviários convocam greve geral. Pela volta dos demitidos metroviários em ação, família Rap Nacional, campanha de readmissão. Aquele que luta por direito não pode ser criminalizado. Abaixo a repressão, a perseguição do Estado, pois entendem que a luta vai além da categoria. Por um mundo sem machismo, sem racismo, homofobia. Por trabalho, segurança, saúde, educação. Não é só luta financeira, é pelo fim da opressão. O governador deu entrevista falando dos demitidos. 42 na rua por atos de vandalismo. Vandalismo é desviar verba de metrô e trem. É mensalão tucano, como o do PT também. Isso só demonstra que nenhum dos dois é alternativa. Unidade de ação para nossa classe é a saída. Pela readmissão, contra a redução penal, contra a terceirização, pelo fim do capital. Pela readmissão aqui a luta continua. Governo opressor, geral da culpa é sua. Pelo fim da exploração do governo e patronal, FRN metroviários convocam greve geral. Então a gente vai passar por Rui Braga, agradecer aqui ao companheiro Vidal, da família Rap Nacional, e lembrando que o Souto Maior, por ser de Jundiaí, também tem uma dificuldade. Ele está vindo de Jundiaí, está toda uma enrolação aí, o trânsito não é lá a melhor coisa do planeta, né? Como nós sabemos. Bom, depois da apresentação do rap, do companheiro da família Rap Nacional, vai ser difícil, vamos dizer assim, manter a atenção de todos vocês durante esses 30 minutos. Mas de qualquer maneira, eu acho que é muito oportuna essa atividade. Eu fiquei muito feliz com o convite do Altino, dos companheiros do sindicato, a oportunidade de estar aqui novamente, e a oportunidade também de manifestar minha solidariedade com a luta, não apenas a luta cotidiana do sindicato, em torno, enfim, de todas as suas pautas, demandas, as suas formas de organização, auto-organização, mobilização, mas principalmente em torno dessa questão da luta pela readmissão dos 43 demitidos, enfim. Então é muito importante, pelo menos fico muito feliz de estar aqui e poder, de alguma maneira, estar acompanhando esse processo, né?
que será vitorioso sem dúvida nenhuma. Bem, no que diz respeito, eu tentei estruturar aqui a minha fala em três partes, vamos dizer assim, né? E eu acho que a gente tem, nesse último período, enfocado muito, o que é evidentemente algo muito natural e muito correto, diga-se de passagem, enfocado muito a questão do projeto de lei, tal como ele tem sido apresentado nesta dinâmica de Congresso, né? Essa é uma dinâmica política que avança, tem, vamos dizer assim, datas, né, onde o Congresso define votações, e aí existem manobras parlamentares que fazem, digamos assim, a coisa avançar nessa ou naquela direção. Existe toda uma tensão entre setores e partidos, forças que se organizam e que se manifestam. Existe, vamos dizer assim, todo um processo propriamente de negociação, do qual o governo é parte integrante desde o início, diga-se de passagem. E, a rigor, nós refletimos pouco, a gente reflete muito sobre essa forma, que é uma forma mais, dois pontos, entre aspas, né? Política ou parlamentar, e refletimos menos sobre o que de fato está em jogo e quais são os sentidos profundos, né, que dizem respeito à própria reconstrução, recomposição, o ajuste, a transição que estamos vivendo no país hoje, já de uma maneira, vamos dizer assim, acelerada e avançada, né, no tocante a aquilo que eu poderia chamar de aspecto mais estrutural, né, deste projeto de lei e dos ataques que têm sido desferidos contra os direitos dos trabalhadores no país desde pelo menos o final do ano passado, com a edição das duas MPs, a 664 e 665, em especial a 665, que incide diretamente sobre a questão do seguro-desemprego. Depois eu vou tentar retomar esse tema. Então a gente tem de fato acompanhado, e como central, como sindicato, como força política do mundo do trabalho, tem se posicionado, tem avançado, tem de alguma maneira obtido algumas vitórias, tem se manifestado nas capitais e assim por diante. Só que a minha proposta aqui hoje, ela vai mais numa direção um pouco diferente, é tentar entender não apenas a forma desse processo político, mas principalmente o que está por detrás. Quais são as tensões que, na minha opinião, e eu vou tentar argumentar nessa direção, na minha opinião, transformaram o PL apenas e tão somente na ponta, importante, sem dúvida nenhuma, não estou querendo aqui tirar a importância do conteúdo daquilo que tem sido feito, discutido, debatido e aquilo que o PL representa, mas apenas o iceberg de toda uma nova era de luta de classes no país, porque é isso que o PL anuncia, uma nova era de luta de classes no país, e é isso que a gente tem que ter clareza sobre quais são as tensões profundas e o que está acontecendo, quer dizer, qual é o sentido dessa luta política e desta transformação da estrutura econômica brasileira. Então eu vou começar mais ou menos por aí, né? Vamos dizer assim, não que eu não vá falar sobre política, mas eu vou começar tentando destrinchar um pouco essa seara aí da questão da estrutura social brasileira, né? Estrutura econômica principalmente, né? Nós vivemos, e o noticiário, principalmente o noticiário econômico, vamos dizer assim, oferece abundantes números e demonstrações disto, né? Nós vivemos um momento de fadiga e quase esgotamento de um modelo de desenvolvimento. O modelo de desenvolvimento é um conceito que articula ou tenta combinar dois outros conceitos, né? Um deles é um padrão ou um regime de acumulação. Um regime de acumulação é como a economia faz, o que a economia faz para reproduzir e ampliar o processo de acumulação privada de capital, ok?
Então, um padrão de acumulação ele pode ter diferentes características. Ele pode ser um padrão mais intensivo se ele estiver apoiado sobre, por exemplo, ganhos de produtividade que derivam de investimentos em ciência e tecnologia. Então, uma fábrica, por exemplo, renova a sua chamada base técnica, ou seja, muda as máquinas e coloca máquinas mais modernas, né? Isso significa que ela obtém, ou ela tende a obter, se ela for bem sucedida, ganhos de produtividade. Esses ganhos de produtividade, eles estão relacionados, eles dependem basicamente do padrão técnico, tecnológico e assim por diante, né? Ou pode ter um padrão mais extensivo. Então, ao invés de você, por exemplo, apostar em tecnologia, você aposta em ampliar a base de exploração, não é? Ou seja, você obtém ganhos ou lucros, né, crescentes, supostamente, de acordo com o interesse das empresas, ampliando a massa de gente que trabalha para você, né? E a rigor, o Brasil, a economia brasileira, a estrutura social brasileira, ela tem uma marca nesse último período, e uma marca muito clara, uma marca muito fácil de você medir e de você identificar. E essa marca é, 2 pontos, o modelo de desenvolvimento, que é uma combinação desse padrão de acumulação com o modo de regulação, depois eu vou entrar na questão mais política. O modelo de desenvolvimento brasileiro, ele nesses últimos 13 anos, ele se apoiou fundamentalmente sobre a exploração do trabalho assalariado barato e na expansão, na extensão desse trabalho assalariado barato. Então, se vocês forem olhar todas as estatísticas do IBGE, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que a máquina, vamos dizer assim, os motores de acumulação, a máquina de acumulação no país, ela se apoia no fundamental na ampliação do trabalho assalariado. Então você contrata, as empresas contrataram muito e contrataram em média de 2003 em diante, né, 2,1 milhões foram criados, né, 2,1 milhões de empregos todo ano no mercado formal de trabalho brasileiro, né? As empresas assalariaram muito, elas incorporaram num certo sentido aquela massa que ficou ociosa quando na década de 90 teve aquela crise do desemprego. Então tem um monte de gente que vai para o olho da rua, 2,3 milhões de empregos na indústria que foram perdidos na segunda metade da década de 90, né? No auge lá da reestruturação e da crise, etc. E você tem basicamente o que? Você tem a reabsorção dessa massa pelo mercado de trabalho que se expande, e se expande com algumas características muito próprias, né? Então, por exemplo, a maior parte do trabalho assalariado dos anos 2000, né, das vagas que foram criadas para jovens entre 16 e 28 anos, foram criadas para as mulheres, 63% do assalariamento é feminino, foram criadas para aqueles trabalhadores que são negros ou não são brancos, né, são negros, mestiços, etc. Foram vagas criadas para trabalhadores que não têm propriamente uma qualificação específica. Eles geralmente são trabalhadores ou não qualificados ou semi-qualificados do ponto de vista da perspectiva das empresas. Então isso faz com que, vamos dizer assim, aquela massa de gente que entra no mercado de trabalho seja uma massa de gente que se insere em condições de trabalho que são condições de trabalho basicamente ou subremuneradas, e 94,3% do emprego que foi criado no Brasil de 2013 a 2010 paga até 1,5 salário mínimo, ou seja, um tipo de emprego, né, ocupação, emprego que paga muito pouco, né? E por outro lado, uma massa, vamos dizer assim, de gente mais jovem, mais feminina, mais negra e mais mestiça, né? Ou seja, uma massa muito específica e particular de pessoas que entram no mercado de trabalho e que cresce. O mercado de trabalho brasileiro cresce muito, existe um assalariamento massivo, um processo de formalização, ou seja, de absorção pelos direitos sociais, vis-à-vis aí a CLT, mas principalmente, né, um processo de assalariamento com a carteira de trabalho assinada, e isto garantiu, durante muito tempo, né, a dinâmica da inserção do país na divisão internacional do trabalho.
na nova divisão internacional do trabalho, que se delineia a partir de meados dos anos 90 e que tem um ciclo ali de crescimento já no final dos 90, começo dos 2000, a partir de 2001 tem um ciclo de crescimento internacional que joga o preço das commodities lá para cima, todo mundo já ouviu falar nessa história, e o país, apoiando-se nessa massa de gente, essa massa humana de milhões e milhões e milhões de pessoas que ganham relativamente mal, e que ao mesmo tempo tem essas características, né, que eu adiantei para vocês. Esse pessoal é o responsável, eles são os responsáveis pelo crescimento econômico que nós verificamos durante a era Lula, né, durante os 2 governos Lula. Então você olha para o passado e percebe nitidamente que as tendências que nós estamos vivendo hoje, né, a crise econômica, por exemplo, que a gente vive hoje, as tendências já apontavam para essa crise muito antes, quer dizer, a crise não é um raio em céu de brigadeiro, quer dizer, ela foi construída, ela foi, vamos dizer assim, estruturada, organizada por um regime de acumulação que dependia, para garantir uma certa dinâmica, de setores que são setores que hoje entraram em colapso. Não é? Que é o que? A mineração, petróleo, energia, agronegócio, agroindústria, os preços de commodities estavam muito altos, né? Setor de serviço, indústria da construção civil, indústria da construção pesada. Todos esses setores eles começam a claudicar, apontando nitidamente para uma fadiga do modelo de desenvolvimento, uma fadiga cuja raiz você vai encontrar exatamente num certo esgotamento desse padrão de acumulação que se desenhou no país no último período. E isso faz com que, vamos dizer assim, o próprio, vamos colocar nesses termos, né, sucesso desse modelo prepara o que veio depois, ou seja, a reviravolta, né, prepara o seu esgotamento e o seu limite. Por quê? Porque durante muito tempo o empresário brasileiro achou ótimo que ele pudesse contratar aquela massa de gente que estava com o primeiro emprego, que entra no mercado de trabalho jovem, consequentemente com muita disposição, que entra, vamos dizer assim, com ânimo, que, sei lá, como eu, por exemplo, enfim, acabei pesquisando durante um tempo, né, era uma história muito frequente, né, no meu estudo de caso, era aquela jovem trabalhadora negra do setor de telemarketing, cuja mãe havia sido empregada doméstica, sem carteira de trabalho assinada, e agora ela estava com carteira de trabalho assinada, entra no mercado do call center, na indústria do call center, e entra, vamos dizer assim, com uma motivação muito especial, ou seja, com um sentimento de, 2 pontos, progresso em relação à sua família, progresso em relação às qualificações, porque normalmente ela encontra, vamos dizer assim, o mercado de trabalho num momento de expansão e ela tem condições de pegar o seu salário e transferir para uma faculdade particular noturna, e o faz, né? Era muito comum você perceber a luta dessas mulheres negras, jovens mulheres negras, e trabalhar durante o dia no call center, ou mesmo à noite, enfim, e depois ir para a faculdade, fazer a faculdade, assim por diante, alcançar um patamar mais elevado de qualificação que garantiria, pelo menos era essa a expectativa, garantiria um certo impulso progressista em termos socioocupacionais, ou seja, ela iria avançando aos poucos, né? Essa era a promessa. O grande problema é que o empresário brasileiro, ele pensa de uma maneira extensiva. Então, para ele estava muito bom e muito bem, desde que ele continuasse pagando salários miseráveis, desde que a massa do emprego formal criado continuasse remunerando 1,5 salário mínimo, e desde que ele alcançasse, a partir do momento em que o mercado de trabalho começa a ficar saturado, ele alcançasse o seu lucro a partir, no essencial, não na base do investimento em ciência e tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, mas na base do quê? Na base da intensificação do ritmo de trabalho por intermédio daquilo que o pessoal costuma chamar de despotismo fabril ou de despotismo empresarial, que é o quê? Você coloca metas mais altas, metas às vezes inalcançáveis, e o trabalhador ou a trabalhadora tem que dar conta disso, mesmo que às custas da sua saúde. E isto é a regra hoje no mundo empresarial brasileiro. Você tem que alcançar as metas às custas
do adoecimento, às custas das doenças socioocupacionais, às custas, vamos dizer assim, do assédio moral. É impressionante você ver como que explode os processos de assédio moral na Justiça do Trabalho. Depois o Jorge, inclusive, pode falar quando ele chegar. Pois bem, isso daí estava muito bom para o empresário brasileiro, desde que ele conseguisse ganhos crescentes de lucro, não é isso? A partir desse modelo. Só que o mercado de trabalho satura e ele continua apostando nesse modelo. E o que acontece? O que acontece é esse pessoal realmente que ganha pouco, trabalha muito, num ritmo muito intenso. A terceirização avança enormemente nesse período, quer dizer, passa de 4 milhões em 2003 para 12,7 milhões em 2014. Os empresários, isso aí, a terceirização é a expressão deste modelo, é parte constitutiva deste modelo. A gente está discutindo hoje terceirização exatamente porque o modelo que está aí tem essas características. Então, esta situação, ela é uma situação que favoreceu o empresário, até o momento em que o pessoal começa a fazer greve. A galera começa a se fartar disso, começa a acumular experiências, começa a perceber que a promessa não é cumprida nunca e, consequentemente, passa a resistir, se aproxima ou não do sindicato, faz greve a favor ou contra a vontade do sindicato, enfim, briga do jeito que dá. O fato é que esse pessoal começa a fazer greve, e a curva de greves a partir de 2008 só cresce, ao ponto de o ano passado, os dados do sistema de acompanhamento de greve do Diese ainda não, até onde eu sei, ainda não foram divulgados oficialmente, segundo o pessoal me conta. Depois que eles terminarem de fazer a totalização, principalmente os municipais, que está atrasado, né? Os servidores municipais, que está atrasado, provavelmente nós atingiremos um patamar histórico de 1.900 greves no ano passado, que nos coloca na mesma, vamos dizer assim, basicamente na mesma situação de 1989. Isso significa o quê? Isso significa que essa combinação entre, por um lado, o subemprego, a subremuneração, o emprego que paga pouco e explora muito, com o mercado de trabalho saturado, tem limites. E esses limites, eles foram ficando cada dia mais claros aos olhos dos empresários, porque não tem plano B. O empresário nesse país não arrisca dinheiro em projetos de inovação, não arrisca dinheiro dando dinheiro para a universidade, não arrisca... Não, eles arriscam dinheiro. Eles usam dinheiro basicamente para quê? Para financiar a dívida pública e para explorar até o caroço a classe trabalhadora brasileira. É para isso que serve o empresário nesse país. É para alimentar o rentismo e para explorar até o caroço a classe trabalhadora nesse país. Pois bem, quando vem o esgotamento e a fadiga, eles não têm plano B. Qual é o plano B? O plano B é muito simples. O plano B é fazer um ajuste no modelo em dois momentos, vamos dizer assim. De um lado, você ajusta na política, de outro lado, você ajusta na economia. O ajuste na política nós estamos todos aí assistindo. É o estelionato eleitoral da senhora Dilma Rousseff, que ele foi eleita como coração valente e vai governar como coração de galinha, né? Porque é uma verdadeira covarde que cedeu o que podia e o que não podia para os interesses conservadores e reacionários desse país. Ou seja, o PT cai sem brigar. Eu até admito que caia, porque vencer ou ganhar faz parte da disputa, faz parte da luta. Agora, cair sem brigar é uma vergonha assim inédita. Não brigou, capitulou do começo ao fim em tempo recorde, sem nenhum pudor. Pois bem, este estelionato eleitoral anuncia o ajuste e a transição que nós estamos vivendo. Então deixamos, vamos dizer assim, um modelo que também não era propriamente um modelo de desenvolvimento apoiado, enfim, na capacidade estratégica do governo de avançar sobre investimentos e coisas já. Não era isso, porque a partir do segundo ano do governo Dilma, ela já faz um ajuste, já anuncia, já implementa um ajuste através de uma política de privatizações e de concessões aos empresários, desoneração de folha de pagamento, cuja conta vai ser paga agora na Previdência Pública, enfim. Isso tudo agora muda o patamar, alcança uma qualidade nova, que é
o ajuste fiscal e a política de austeridade com corte, ao que tudo indica, anunciado em 80 bilhões de reais, pelo que está sendo anunciado, um avanço em privatizações, a Caixa Econômica Seguros está sendo privatizada, a BR Distribuidora está na lista, uma longa lista de empresas ligadas à Petrobras vão ser privatizadas, né? E um anúncio de 120 bilhões num pacote de concessões, ou seja, dinheiro público que vai financiar o investimento privado que vai privatizar infraestruturas e assim por diante. Pois bem, este é um lado do ajuste. O outro lado do ajuste, um lado dessa transição que a gente está vivendo, e uma transição que anuncia tempos realmente difíceis, né? O outro lado do ajuste é um pouco esse que a gente está discutindo aqui, que é o quê? Que é o avanço sobre os direitos sociais e trabalhistas dos trabalhadores brasileiros. Então nós passamos daquele modelo cuja, digamos assim, prioridade era a exploração do trabalho assalariado barato, que mostrou as suas limitações em termos de acumulação, né? Mudamos desse modelo para um outro modelo que se apoia, que evidentemente não prescinde da exploração do trabalho assalariado barato, ele continua na base do modelo. No entanto, ele se apoia como diretriz, como eixo, como vamos dizer assim, para onde nós vamos? Porque o empresário tem isso na cabeça, quer dizer, para onde nós vamos? Aonde eu devo colocar o meu dinheiro? Se eu quiser colocar o meu dinheiro. Normalmente o governo sinaliza, a gente vive numa sociedade capitalista com o Estado burguês. O governo sinaliza, e o governo sinalizou muito nitidamente para onde nós vamos. E nós vamos para onde? Nós vamos para um regime de acumulação por expoliação. O regime de acumulação por expoliação ou desapossamento, ele opera em diferentes níveis com características muito distintas, no entanto eles convergem para uma questão fundamental. A expoliação significa simplesmente tirar de um lado e colocar no outro lado. Isto vai acontecer, isso está acontecendo com as privatizações, porque você tira o controle público das empresas e entrega para o setor privado. Isso está acontecendo com o dinheiro do BNDES, que você vai injetar 120 bi no BNDES, você vai pegar esse dinheiro, vai colocar na mão do empresário capitalista e ele vai assumir obras e, supostamente, vai assumir obras e coisa do gênero. Isso vai acontecer com a privatização da BR Distribuidora, isso vai acontecer com a privatização da Caixa Seguros, isso vai acontecer com toda essa política de privatização que é fundamentalmente o resgate daquela expoliação que nós vivemos nos anos 90, com a privatização das teles, da energia elétrica, etc, etc, etc. E sinceramente, eu não ficaria surpreso se eles colocassem inclusive os bancos estatais e a Petrobras nesse pacote num futuro mais ou menos aí definido ou indefinido, mais ou menos próximo. Não ficaria surpreso, sinceramente. E por outro lado, avança o quê? Avança a expoliação apoiada no fim ou no ataque aos direitos sociais. Porque os direitos sociais dos trabalhadores estão sendo o quê? Expoliados. Os trabalhadores estão sendo alijados, distanciados, impedidos de alcançar os seus direitos trabalhistas. Essa expoliação, esse tipo de acumulação por expoliação que se apoia sobre o fim da CLT é típico de dinâmicas regressivas de desenvolvimento capitalista que procuram, a partir do rentismo, restabelecer a acumulação dos empresários, dos bancos e assim por diante. Nós vimos isso em todo o sul da Europa desde 2008 para cá, com as políticas de austeridade que são aplicadas da mesma maneira, praticamente da mesma maneira, em Portugal, na Espanha, na Grécia, um pouco na Irlanda, na Itália, enfim. Vocês têm exatamente aquelas dinâmicas de austeridade, só que agora com, vamos dizer assim, características brasileiras. E as características brasileiras, pelo fato do país ter essas características mais agudas e mais contraditórias, elas vêm muito mais rápido, viu? Infelizmente, vamos dizer assim, as barreiras de contenção, elas são mais frágeis e os interesses capitalistas avançam com muito mais rapidez, inclusive, do que na Europa, do estado de bem-estar, do estado social de direitos, e assim, nós não temos um estado social de direitos, nós não temos um estado de bem-estar, nós temos alguns poucos direitos, e esses direitos, uma parte substantiva deles, estão consolidados e cristalizados na carteira de trabalho, na CLT, e isso está sendo ameaçado e muito provavelmente essa ameaça, enfim, é muito séria e muito provavelmente eles vão alcançar algum tipo de
vitória nessa luta, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção, eu posso até encerrar no tempo de 30 minutos, só que o Jorge não vai aparecer. Impressionante, deu aula comigo 4 anos no direito, é assim, está sempre atrasado, ou trabalha muito, ou então não está nem aí por horário, né? Quer dizer, é um ou é outro, né? Mas enfim, eu vou então encaminhar aqui para os finalmente e dizer o seguinte: olha, qual é a forma disso? A forma disso é o PL, é o projeto de lei, é aquilo que a gente está debatendo, é aquilo que a gente está discutindo. Mas como eu disse para vocês, o PL é apenas a ponta do iceberg, que junto com o PL vem uma série de outras medidas de mercantilização da terra, de mercantilização do trabalho e de mercantilização do dinheiro. É o avanço do rentismo, é o avanço da expoliação das terras, por exemplo, desde agronegócio, agroindústria, avança sobre terras indígenas. Aqui em São Paulo a gente nunca está muito antenado com essa pauta, etc. e tal, mas é um verdadeiro drama que está acontecendo com os nossos irmãos e companheiros e camaradas na floresta amazônica, e avança sobre a mercantilização do trabalho com um aprofundamento inédito da precarização. Por quê? Porque, como eu tenho afirmado, se o projeto de lei for aprovado, nós teremos uma mudança estrutural no mercado de trabalho no Brasil. Isso significa o quê? Que daqui a 5 anos, a maioria do emprego será terceirizado e a minoria do emprego será diretamente contratado. Eu aposto o meu diploma de Sociologia do Trabalho nisso. A partir do momento em que a primeira empresa terceirizar todos os seus funcionários, e não leva muito tempo, porque o setor de serviço, por exemplo, tem uma rotatividade de 73%. Em um ano, eles praticamente terceirizaram todo mundo. A partir do momento que a primeira empresa fizer isso, o padrão de competição intercapitalista muda e todas as outras empresas farão exatamente isso, porque é isso que elas querem e é isso que elas estão esperando. Ou seja, eles vão terceirizar todos os trabalhadores. Quem fica de fora dessa equação? Segundo as emendas que a Dilma está tentando derrubar agora, para não deixar dúvida sobre de que lado que está o governo nessa disputa sobre o PL 4330, ficam de fora o serviço público, só que o Supremo já fez o favor de votar a constitucionalidade da OS, ou seja, tudo bem, ganhamos de um lado e perdemos do outro, porque a terceirização vai se estabelecer no serviço público também, segundo a interpretação do Supremo. 2, as empresas monopolistas estatais, que estão de fora, né? O setor monopolista ficou de fora, mas o setor monopolista cai entre nós. Já está terceirizando há muito tempo, há muitos anos. Haja vista a Petrobras, por exemplo, que a maior parte dos trabalhadores são terceirizados, a menor parte não são diretamente contratados, então isso aí não vai ter muito impacto, né? E quem é que vai ser terceirizado? Vai ser terceirizado os jovens, as mulheres, os negros, essa massa de gente que foi absorvida no mercado de trabalho nesse último período. Quer dizer, essa massa vai ser prioritária e urgentemente terceirizada. É por isso que eu estou dizendo, em 5 anos o mercado de trabalho brasileiro ele vai mudar da água para o vinho, ele dá uma guinada de 180 graus. A maior parte vai ser terceirizada, a menor parte não vai ser terceirizada. Qual é o cálculo? O cálculo é mais ou menos esse, quer dizer, foram 20,5 milhões de empregos criados no mercado formal com essas características, sendo que desses 20,5 milhões se desconta os 12,7 milhões que já foram criados terceirizados, quer dizer, você tem uma massa de 12 milhões de empregos, 11,3 milhões pagam até 1,5 salário mínimo, então sobre essa massa de 12,7 você tem que acrescentar 11,3, aí já dá uns 24, 25, 2 milhões de trabalhadores aposentados nos próximos 5 anos, todas as vagas que forem aposentadas eles vão contratar terceirizados, acrescenta mais 2 milhões e avança o pejotismo entre os trabalhadores mais qualificados, né? O pejotismo ele é um pouco diferente da terceirização. A terceirização normalmente ela se localiza no setor subalterno, no trabalho subalterno. O pejotismo ele é um pessoal que tem um pouco mais de qualificação, fez uma faculdade, é o jornalista, é o técnico de informática, etc, que presta serviço para as empresas. Né? Então, avança o pejotismo levando em consideração a taxa histórica de avanço do pejotismo, ou seja, para simplificar, daqui a 5 anos, 30 milhões de trabalhadores serão terceirizados ou pejotizados e nós vamos ter aí uma minoria de
alguma coisa em torno, talvez, se o desemprego não avançar muito, 15 milhões de trabalhadores diretamente contratados, normalmente acantonados no serviço público e nos setores monopolistas ou oligopolistas, e evidentemente o setor que eu acredito, mas não posso apostar nisso, que o trabalho qualificado, ainda que seja no setor empresarial, o trabalho qualificado tende a ser não terceirizado, levando-se em consideração o interesse das empresas em reter a força de trabalho mais qualificada. Mas eu também não me surpreenderia se as empresas terceirizassem todo mundo. Quer dizer, nesse quesito eu não vou me surpreender. O ponto é, o PL é apenas a ponta do iceberg, está junto com uma reestruturação bastante significativa e importante do regime de acumulação nesse país, vem junto com uma estratégia radical de avanço sobre direitos sociais amplos. Não é só a CLT que está em jogo, okay? Existem outras ameaças. Existe a ameaça à estabilidade do organismo público. Existe uma série de ameaças que a gente nem pode imaginar. Mas a senha já foi dada. Quer dizer, eu costumo dizer que a medida da maldade, e é por isso que eu não me surpreendo com nada que venha do governo, a medida da maldade foi o fim do seguro defeso dos pescadores. O quanto o governo economizou em tirar uma porra de uma Bolsa Família para o pescador não morrer de fome na entre-safra. O quanto o governo economizou com isso. Então o governo que acaba com o seguro defeso é um governo que está disposto a tudo. A tudo. E eu não estou falando aqui do tal do patamar salarial do chinês, do trabalhador chinês, os tais 300, 400 dólares por ano, que é a média que se paga na China nas zonas especiais de exportação. Porque isso nós já temos. O nosso salário é o salário chinês. O que eu estou me referindo aqui é que os nossos direitos não são chineses, ou pelo menos não são chineses para aquela área de exportação. Os nossos direitos são um pouco melhores. E isso é que está sendo colocado em risco. Então, nós teremos aí problemas com a Previdência, teremos aí problemas... É aquela história, quer dizer, cada vez que você corta na saúde e na educação, você cria um nicho de investimento, de mercantilização da saúde e da educação, porque a demanda continua a mesma. Você cria aí um polo de atração para o investimento privado, que vai ocupar. E isso, evidentemente, é um ataque ao nosso direito a ter saúde e educação públicas de qualidade, quer dizer, é um avanço da mercantilização apoiado o quê? Apoiado sobre a expoliação, percebe? Você recua de um lado, avança a mercantilização do outro. É esse o cenário que nós temos pela frente, não tenhamos dúvidas sobre isso. E não tenhamos dúvidas também que as tensões que nós acompanhamos, por exemplo, na Grécia, etc. e tal, essas tensões estão na ordem do dia. Uma juventude, os dados hoje, foram publicados hoje pelo IBGE, o das 7 capitais, não a PNAD continuada. Hoje, o desemprego entre os jovens entre 16 e 24 anos sobe de 15% para 18%. Hoje. Quer dizer, é isso que a gente está vivendo. Esse é o horizonte que a gente tem pela frente, um horizonte que restabelece no país e sepulta definitivamente, essa é a dimensão política que a gente tem que realmente pensar e refletir, etc. Sepulta os anos de pacificação social que foram a marca do tal do lulismo, né? Ou como eu costumo chamar, a hegemonia lulista, né? A pacificação social acabou. Agora nós entramos numa outra era, que é a era da luta de classes. Uma era muito mais turbulenta, com desafios enormes e que nos pega, ou seja, as forças socialistas, num patamar relativamente difícil e frágil. Por quê? Porque a derrota do PT, tragicamente, em bom português, esmerdeia todo mundo, e isto tende a cobrar o seu preço no dia a dia das disputas políticas. Então a gente tem aí pela frente um período muito conturbado de aprofundamento da polarização social, de luta de classes mais ou menos explícita, né? E que vai exigir o que há de melhor na vanguarda e o que há de melhor entre as forças sociais que gravitam em torno do mundo do trabalho.
Então, com isso eu encerro e fico aí na expectativa de chegar o Jorge ou, enfim, das perguntas, sei lá, o que o Altino vai decidir. Mas, enfim, obrigado, é isso. Bom, é muito importante aqui a fala do professor Rui Braga. E para a gente também, muito importante, vivemos um período, né, que a gente precisa entender o que está acontecendo. É muito bom. Então a gente precisa entender, né, todo esse período que está acontecendo, um grande ataque, né, à história dos trabalhadores, de luta dos trabalhadores. É um grande ataque, então é muito bom a gente aqui, bom, ia abrir também, mas agora a gente vai passar a palavra aqui para o jurista Jorge Souto Maior. Uma sugestão, acho que aproveitar que acabou uma colocação, fazer uma rodada, 15, 20 minutos, e aí volta para o Jorge, tá? Para a gente poder oxigenar mais. E aí abre com o plenário geral. Vou fazer o seguinte, eu falo mais rápido, eu falo menos, eu falo pouco. Vou ser bastante objetivo e muito rápido para dar oportunidade para esse debate que eu acho que é o mais importante. Bom, primeiro é uma grande honra estar aqui para conversar com vocês, agradeço enormemente à direção do sindicato pelo convite e pela oportunidade da fala. E sobre esse tema, né, que é um tema que está... Tem uma música aí. É um tema que está... É um tema assim que está maltratando bastante, nos maltratando a todos nós, né, bastante. Pois bem, em primeiro plano, eu acho que a gente tem que fazer uma análise muito concreta e muito real e muito dura até, do ponto de vista de tentar compreender como chegamos até isso, né? Como esse sistema civil, sistema de trabalho, modelo de sociedade, as relações de trabalho, como se sentiu à vontade para chegar publicamente e buscar a extensão e a ampliação da terceirização. Porque é um passo, o projeto de lei existe desde 2004 e essas tentativas já foram, digamos, tentadas e tal, mas nem sempre com tanta força, com tanta vontade, né? E com tanta repercussão assim. Então eu acho que nós devemos refletir um pouco primeiro, olha, como isso chegou a este ponto. Eu acho que chegou a este ponto, e aí a gente precisa fazer uma autocrítica que é muito relevante, que nós chegamos a esse ponto porque nós não cuidamos de forma devida, e eu digo nós, classe trabalhadora, profissionais ligados ao direito do trabalho, ao projeto constitucional, de fazer valer o que está lá previsto na Carta Constitucional, né, advogados, juízes, procuradores e classe trabalhadora, sindicatos, etc. Não cuidamos devidamente desse assunto da terceirização. Eu acho que nós acomodamos muito com a terceirização, nós deixamos a coisa se assentar, deixamos a coisa crescer enormemente e não implementamos uma luta concreta contra a terceirização. E esse nosso, digamos assim, esse nosso silêncio, essa nossa forma acomodada de lidar com essa questão é que permitiu que então se pleiteasse agora a ampliação da terceirização. Perceba que o PL 4.330, ele trata da ampliação da terceirização. Ele não cria a terceirização, ele não estabelece a terceirização. E toda vez que nós vamos apontar os males da terceirização, como nós vamos falar contra o PL,
nós apresentamos os exemplos, são 8 mortes a cada 10, 8 acidentes que são terceirizados a cada 10, as jornadas de trabalho excessivas, os direitos não cumpridos, a discriminação no local de trabalho, que conduz até a invisibilidade, etc. A gente tem argumentos múltiplos para falar mal da terceirização, de uma forma muito consistente, de uma forma muito com dados, com elementos. Esses dados, esses elementos, esses argumentos contra a terceirização não são contra a terceirização que está por vir, eles são extraídos da realidade, de uma realidade que está entre nós há pelo menos 22 anos, desde que a súmula 331 permitiu a terceirização nas tais atividades meio, né? E estes males todos estão aí entre nós, né? No que se refere à terceirização no serviço público, a terceirização de limpeza, vigilância e atividade meio, que é um conceito tão estendido que pega a terceirização de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado, e sobretudo também a terceirização no serviço público, né? Que é posta